bem com vocês? Então, hoje nós começamos a nossa aula 23, tá? Vamos organizar a aula. Aqui nós vamos precisar do caderno, o lápis, a borracha e lápis de cor, tá bom? E aproveita que você está organizando, né, conferindo o material, coloca a data de hoje, tá bom? O número da aula e o conteúdo da aula, que é movimentos migratórios no Brasil nos séculos 20 e 21, tá bom? Então se organiza que nós já voltamos. Bom, tá tudo certo? Então, antes de começar a aula de hoje, nós vamos, né, revisar a aula anterior, né, nossa aula 22. Bom, lembrando que nós estamos há algum tempo falando sobre as imigrações, né, então, que eu trouxe esse mapa para mostrar alguns lugares do Paraná que foram colonizados por imigrantes europeus, árabes, né, japoneses. Então, eu conversei com vocês que eles vieram pra cá porque no país de origem eles passavam necessidades, né? Lá tinha guerra, sofriam perseguições, questão de desemprego. Então, eles vieram pro Brasil sonhando com uma vida melhor, com um emprego melhor. E sonhavam também um dia voltar pra terra natal, mas para muitos isso não aconteceu. Então, eles acabaram deixando aqui no Brasil, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, as suas contribuições em em várias áreas, na culinária, arquitetura, religião, tá? E aí eu trabalhei em alguns grupos de imigrantes. Bom, coloquei umas bandeiras aqui para vocês saberem. Quem lembra que eu trouxe a bandeira para simbolizar esses imigrantes? Então, quem consegue lembrar ainda a bandeira de que países? Cada bandeira dessa é de qual país? Quem consegue lembrar? Vamos lá. Então, a primeira é dos sírios, né, da Síria. O segundo, simbolizando os libaneses, é lá do Líbano. Os alemães, né, a bandeira da Alemanha. Aqui os turcos. Falamos sobre os japoneses. E a última, sobre os italianos, tá bom? Falamos também na aula anterior, né, na aula passada, sobre os poloneses. A bandeira que está do lado, quem lembra? Franceses, ucranianos e espanhóis, tá bom? Então, aqui tá lembrando que imigrantes são pessoas que adentraram o território e permaneceram nele. Então, para nós brasileiros, esses italianos, alemães, turcos são os imigrantes, tá bom? Então, esses estrangeiros que vieram morar aqui no Brasil, pessoas de outras nacionalidades, né, que vieram morar no Brasil, nós chamamos de imigrantes, tudo bem? Lá no país deles, no país de origem, eles são chamados de emigrantes, tá bom? Então, emigrantes são pessoas que deixam o país para morar em outro país. Então, lá no país de origem, são os emigrantes. Nós falamos mais especificamente na aula 22 sobre essa etnia aqui, ou seja, os ucranianos.
Então, porque nós conseguimos mais fontes. Então, assim que o historiador faz, ele trabalha, ele estuda quando ele tem fontes. Então, nós conseguimos mais fontes sobre os ucranianos. Então, a professora Cristiane, ela fez um depoimento, né, falando sobre questões culturais dos ucranianos, sobre a família dela, né, que é de descendente de ucranianos. E comentei novamente sobre a Irene Berbeca e a Fernanda Berbeca, sobre o depoimento que elas fizeram, sobre a questão da dança, as tradições, né, que são mantidas através de festivais folclóricos, festivais de dança folclórica. E já que elas mandaram para mim alguns documentos, nós usamos a aula para analisar esses documentos. Então, aqui no caso, nós falamos nós usamos o passaporte, né, do Paulo Berbeca, que era o pai da Irene, e vou de várias professoras, né, da prefeitura de Curitiba. E a partir da análise dessas fontes, né, ou seja, depoimentos, né, que é fonte oral, o passaporte, que é uma fonte escrita, de fotos, que são fontes iconográficas, nós tivemos alguns materiais para escrever sobre a família Berbeca. Então, eu pedi para vocês escreverem sobre os ucranianos no Brasil através da história da família Berbeca. Tá bom? Vocês lembram disso? Então, quem conseguir escrever, eu acho legal mandar para nós. Aqui, tá bom? Depois disso, nós falamos sobre os professores de vocês. Os professores também fizeram depoimentos contando sobre a ascendência deles. A professora Karen contou a história dela, a história da família dela, né? A professora Franciele também. Lembrando que a professora Karen é descendente de alemães, né? A professora Franciele de poloneses e italianos. O professor Marcos também, que tem várias ascendências. E daí todo mundo falou das ascendências, né? Alguns professores de vocês, eu também comentei a minha história, e eu também quis saber a história de vocês. Então, qual que é a sua ascendência? Então, eu pedi para que você conte a sua ascendência. Então, você deve pedir para pesquisar, né, nos documentos que você tem, com as pessoas que você conhece e tal, e escrever sobre a sua ascendência, tá? Pedir para escrever, para ilustrar e desenhar, tá bom? Então, eu estou recebendo esse material para mostrar para vocês mais tarde, certo? Ou seja, nós estamos falando da formação brasileira, da formação paranaense, os povos que formaram o brasileiro, né? O Brasil. E nós vamos continuar. Então, nós falamos dos imigrantes, agora nós vamos falar dos movimentos migratórios no Brasil. Então, o que é um movimento migratório? São deslocamentos que acontecem internamente, ou dentro do Brasil, ou dentro do estado, ou dentro, né, de uma localidade. Tá bom? Então, também tem muitas pessoas que moram no Paraná, que formam, né, o povo paranaense, que vieram de outros estados. Tem muitas pessoas de Curitiba que vieram de outros locais do Paraná, tá bom? Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho, tá bom? Sobre as migrações. Bom, desde 1860, além das imigrações, nós tivemos vários movimentos migratórios, várias migrações internas, tá bom? Então, lembrando que imigrante é aquele que se desloca em no espaço limitado a um território nacional, ou seja, dentro do Brasil, por exemplo, ou dentro do estado do Paraná. Por que existe a imigração? A migração, ela sempre aconteceu desde o começo da história da humanidade, e o objetivo das pessoas quando elas migram é buscar melhores condições de vida, melhor fonte de alimentação, por exemplo, né, melhores empregos, alguma coisa nesse sentido. Então, a partir de 1924, vários imigrantes que chegaram lá no Rio Grande do Sul, principalmente italianos e alemães, eles migraram para outras regiões, para outros estados, né, para Santa Catarina. Muitos vieram aqui para o Paraná e, por exemplo, na região sudoeste do Paraná. Então, eu contei para vocês que pessoas dessa leva, né, de imigração fazem parte da minha família. Minha família tem a ver com a história da minha família também, né? Então, esse é um exemplo, né, de movimento migratório. Então, esses italianos que vieram do Rio Grande do Sul, tá bom? Outro movimento migratório que ficou bem marcante para a história do Paraná, que tem a ver, inclusive, com a história de muitos de vocês que estão assistindo, que conta a história de várias localidades aqui de Curitiba, foi um movimento que aconteceu na década de 60 e 70, tá bom?
Então, daí o título da nossa aula, né? Então, esse movimento migratório nós chamamos de êxodo rural, foi chamado de êxodo rural. Tá. O que é um êxodo rural? Êxodo rural é um movimento migratório, ou seja, que aconteceu dentro, né, do estado do Paraná, específico em que as populações que vivem no campo migram para as cidades em busca de melhores condições de vida, por maiores ofertas de emprego, por acesso aos serviços de saúde e serviços de educação. Então, êxodo rural é quando as pessoas deixam o campo e vão morar na cidade. Por que elas fazem isso? Porque elas buscam melhores condições, né? Melhores empregos, tá? E aí, como eu já falei para vocês, muitas localidades do Paraná se formaram nesse contexto. Muitas vilas aqui também de Curitiba, Nossa Senhora da Luz nasceu também nesse período com nessa situação. Então, esse êxodo rural aqui no Paraná, né, no Brasil, aconteceu, né, principalmente nos anos 60 e 80. Por que aconteceu? Por que as pessoas saíram? Por que elas estavam desempregadas lá no campo? Porque aconteceu muitas mudanças na agricultura, mudanças profundas na agricultura. E essas mudanças acabaram expulsando 30 milhões de pequenos produtores rurais, de trabalhadores rurais. Então, eles ficaram, devido a essas mudanças que aconteceram na agricultura, eles foram obrigados a deixar o campo e vir para a cidade. Que mudanças eram essas? Então, teve uma crise gerada. Então, até então, o Paraná se dedicava ao cultivo de café. Então, na década de 50, por exemplo, o Paraná foi campeão nacional de exportação de café. E o que aconteceu? Na década de 60 teve alguns problemas, entre elas uma geada que matou os pés de café. Então, eles foram obrigados a erradicar, né, esse tipo de cultivo e passar a plantar dedicar a outras atividades econômicas. Tá? Então, por exemplo, a pastagem, né, criação de animais, ou de soja, por exemplo. Então, eles optaram por produtos que exigiam uma menor mão de obra, menos pessoas para trabalhar. Tá? E aí, então, muita gente ficou desempregada. Não tinha, o café ele exige uma quantidade grande de trabalhadores. Quando erradicou, né, acabou os pés de café, muita gente ficou desempregada. Então, aqui eu trouxe um quadro com alguns problemas que aconteceram, ou seja, que geraram a crise na agricultura nesse período, tá bom? Então, a crise nacional do café, que teve vários problemas, um deles foi a geada, lá da década de 60, que daí inviabilizou totalmente o plantio do café. Então, tiveram que erradicar, né, os pés de café, ou seja, não plantar mais. Teve outra praga, né, da ferrugem, que também danificava os pés de café. A geada, como eu falei. A modernização da agricultura. Então, nesse momento, eles passaram, principalmente esse novo produto que eles passaram a plantar, precisava mais de máquinas. Então, de trator, por exemplo, né, e máquinas que substituíam a mão de obra humana, né, do trabalhador rural lá. Então, ao invés de contratar pessoas para trabalhar, eles usavam máquinas. E essas pessoas, né, como eu já disse, ficaram, né, desempregadas. Então, eu trouxe aqui um texto historiográfico para a gente analisar aqui. Então, diz aqui, com a mecanização, ou seja, com a adoção de máquinas agrícolas, promoveu-se uma verdadeira expulsão do homem do campo, no período de auge do processo. Entre 1970 e 1980, foram 30 milhões de pequenos produtores expulsos de suas terras. Sem terra e sem emprego suficiente para todo o contingente que perdia suas terras, vender a forçar-se trabalho nas áreas metropolitanas era a única saída, aumentando consideravelmente o êxodo rural. Né? Então, o êxodo, a mudança das pessoas da área rural para a área urbana sempre aconteceu, mas nesse período mudou radicalmente, né? 30 milhões é muita gente, né? E aí, para a gente ter uma ideia desse acontecimento, eu trouxe uns documentos aqui para a gente analisar. Então, eu trouxe uma tabela. A fonte dessa tabela é o IBGE. O IBGE é responsável para fazer o censo, ou seja, ele estuda a população, né? Então, ele vê, por exemplo, as mulheres que trabalham em determinados serviços, as pessoas que moram no campo, a população que mora na cidade, por aí vai. Então, eu trouxe essa tabela, quero que você dê uma olhadinha,
Na tabela ali, eles analisaram vários anos, né? Então, que anos foi analisado ali? Então, a primeira coluna mostra os anos que o IBGE analisou. Ele analisou. Então, o título diz o que ele está analisando. Qual que é o título da tabela? Primeira coisa, ó. Então, população rural e urbana no sudoeste do Paraná, e fala os anos, de 1970 a 2000. Então, qual que é a população que morava na área rural e que morava na área urbana no sudoeste do Paraná nesse período de tempo, tá bom? Aí os anos 1970, 1980, 1991 e 2000. A próxima coluna mostra o quê? Dá uma olhadinha. É o total de pessoas, né, que eles analisaram em cada período, da população no período, nessa região. E aí eles analisaram, na 1970, qual a população que morava na área urbana, no sudoeste do Paraná. Era 80 mil pessoas, né? 80.157 habitantes, né? Existia lá. E na área rural, 366.203. Tá bom? Isso na década de 70. Em 1980, ou seja, 10 anos depois, olha lá na coluna onde analisa a população na área urbana. 166.906, tá? E o que aconteceu com a população na área urbana? Ela aumentou ou diminuiu dos anos 70 para os anos 80? Ela aumentou, né? Praticamente dobrou a população, né? Então, essa tabela, esse estudo do IBGE nos mostra que a população na área urbana, ou seja, nas cidades, ela dobrou. E na área rural, o que nós observamos? Em 1970, ela era 366.203 habitantes. E em 1980, qual que é a população? 354.343 habitantes. O que nós observamos aqui, né, com esses dados? Que a população diminuiu, certo? Diminuiu um pouco ainda, mas diminuiu. Agora, olha os outros dados, que nós vamos ver em 1991, a população urbana aumentou um pouco mais, né? Em 2000, ou seja, ela continuou subindo, de 1970 a 2000, ela subiu ou diminuiu? A população na área urbana, ou seja, nas cidades, no sudoeste do Paraná. Ela aumentou, né? E na área rural, o que aconteceu? Ela diminuiu. Na década de 70 era 366 mil pessoas, mais ou menos, e vai para 189.582. Então, ela diminuiu bastante. Então, essa tabela mostra o quê? Mostra essa situação que eu estou contando para vocês, do êxodo rural. Então, realmente, foi constatado através desses estudos que grande parte da população deixou o meio rural e foi morar na cidade, tá bom? Então você vai fazer a análise dessa tabela. Então lembra que é importante você ver qual é a fonte disso. Então é um instituto que é bem importante e confiável, né, que é o IBGE. Em que situação foi produzida esse estudo? Nos censos demográficos, né, desses anos analisados. O título também dá uma ideia do que nós estamos estudando, tá bom? Então vamos fazer a primeira coisa que um historiador deve fazer, que é a análise, né, da fonte. Eu vou colocar aqui as perguntas. Tá, então você pode copiar as perguntas e depois eu coloco a tabela de novo, tá bom?
Pronto, crianças. Eu vou pôr a tabela para vocês responderem agora, tá bom? Então, eu vou deixar aqui a tabela para vocês responderem. Bom, a gente vai continuar analisando a tabela, tá bom? Então eu vou colocar outras perguntas e você só faz a resposta para nós. Então você vai analisar a população nessa região em 1970 e 1980 e vai dizer se ela aumentou ou diminuiu, tá bom?
Bom, então agora eu vou colocar de novo a tabela para vocês analisarem, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês responderem. Vamos lá, então, aí tem mais uma perguntinha. Nós vamos analisar a área rural, tá? A população da área rural nesse período, tá? De 1970 a 1980, tá bom? Então eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem ali e já põe a tabela.
Então vamos lá, crianças. Então, analise os dados aí que vocês anotaram e tal. E aí a gente vai chegar à conclusão aqui. Qual o motivo da população da área rural diminuir nesse período? Por que diminuiu? Né? Por que as pessoas foram para a área urbana? Né? Então, tudo isso que a gente conversou aqui. Então, porque faltou emprego, né, na área rural. E as pessoas procuraram a cidade, a oportunidade de emprego lá na cidade, né? Então, como eu disse, elas foram sonhando com uma vida melhor, com melhores condições, né, de trabalho, mas nem sempre foi isso que aconteceu, certo? Nem sempre isso aconteceu. O que nós observamos? Parcela da população dessa, né, desse contexto, né, que vieram do êxodo rural, nós observamos eles trabalhando em subemprego, ou seja, que não tem carteira assinada, que não tem direitos trabalhistas, de situações precárias assim. Vamos colocar uma outra imagem agora que vai mostrar um outro problema do êxodo rural, tá? Que é ao mesmo tempo um dos maiores problemas das cidades grandes. Tem aqui duas imagens, né? Primeiro, então, as pessoas, né, migrando para o grande centro ali. E na segunda imagem nós vemos esse problema que é causado pelo êxodo rural, que dei uma olhada ali. Esse é o tipo de habitação que muitos deles acabam morando, né, ocupando. Atrás tem duas situações que a gente pode ver, que é a questão da desigualdade social, tá? Então, no primeiro plano, nós temos as favelas, tá? Então, o êxodo rural influenciou na formação de favelas, né? As pessoas vieram para cá, muitas acabaram, não, porque o trabalho dela é lá na agricultura, é lá na roça, que ela não tinha emprego para ela não tinha formação para o tipo de trabalho que oferecia na cidade, no caso. Certo? Então, a formação de favela é outra. E nós observamos aqui o que nós chamamos de desigualdades sociais. O que é desigualdade social? Isso que nós vemos nas fotos. Pessoas muito pobres, né? E pessoas muito ricas. Então, a diferença entre o que são muito pobres e o que são muito ricos, nós chamamos de desigualdades sociais. Então, essa foto expressa bem isso. E o êxodo rural, ele contribui para isso, né? Para as desigualdades sociais. Eu trouxe aqui um poema, na verdade é uma trova, né, do Albeni Carmo de Oliveira. Ele é gaúcho e ele fez esse poema falando que o título é Êxodo Rural. Então, ou seja, lembrando assim que foto, textos, um poema, um filme, ela é a opinião da pessoa que escreveu, do autor, né, daquele material. Então, aqui nós vamos ver a opinião desse autor sobre o êxodo rural. O que ele pensa sobre isso? Então, ele diz assim: pobre campeiro que um dia deixou a querência amada, empreendeu outra jornada em outra terra diferente. Só ele sabe o que sente desde que dela partiu. No povoeiro se sumiu. Certo? Então, o primeiro sinal de que ele é gaúcho é a palavra de querência. O que é querência? O que quer dizer essa palavra querência? Querência é um lugar muito querido, muito... é como se fosse o lar dele, né? E aqui, povoeiro é a cidade, né? A cidade grande ali, como eles... A forma que ele coloca aqui, né, no poema, a experiência desse campeiro com o êxodo rural é uma experiência positiva ou negativa? Ele acha que foi bom? Esse pobre campeiro, como ele chama ali, foi bom para ele o êxodo rural? O que vocês acham? Então, eu já falo pobre, né, campeiro, ou seja... pobre no sentido aqui de coitadinho, né? Mais ou menos assim. Então, nós observamos, já no começo da frase ali, no primeiro verso, que ele não acha que isso foi positivo. E que sente, né, a saudade da terra também, da terra dele, da querência, né, amado. Então, aqui tem o título do poema Êxodo Rural. Então, por que ele diz que... Porque o campeiro do poema teria deixado sua terra querida?
Então, nós trabalhamos sobre isso. Então, a questão, né, da falta de oportunidade lá no campo, né? Ele perdeu o emprego, perdeu a sua propriedade, pequena propriedade, e se obrigou a ir para a cidade, né? Eu trouxe outro material aqui, que é uma charge. Então, um desenho em que ele tem alguma crítica, alguma informação, assim, nós chamamos de charge, tá? O nome dessa charge chama-se camponês. Então, dá uma olhadinha na charge. O que tem na charge que diz que ele está migrando? Que tem a ver também com êxodo rural, assim. O que o artista que desenha essa charge fez para dar indicação de que esse camponês está indo para a cidade, que é fruto do êxodo rural. Nós temos uma plaquinha ali, né? Então, uma plaquinha, então é um camponês que está indo para a cidade, então dá um indício de que ele quis falar dessa questão do êxodo rural. Nós vemos a situação desse trabalhador, a forma como ele está vestido, né, todo remendado, tá? Então, uma situação de pobreza, né? Bom, então eu coloquei aqui a charge e um poema, né, na mesma apresentação ali, e eu quero que você explique qual a relação dessas duas fontes, né, com o êxodo rural. Né? O que eu observo, por que eu usei essas fontes para falar de êxodo rural, tá bom? Então eu vou deixar um tempinho aqui para vocês escreverem essa resposta. Pode fazer que nós esperamos. Pronto, criança. Então, e aí, o que vocês escreveram? Então, essas duas fontes, né, tanto o poema quanto a charge, eles tratam de pessoas que saíram da área, que se obrigaram, né, a sair da área rural, de uma situação de pobreza, para tentar uma situação melhor na cidade. E a outra questão que nós observamos que essa situação melhor, essa vida melhor, ela não aconteceu, né? Então, lembrando que muitos, né, de nós, muitos que estão assistindo, tem essa história ligada ao que nós contamos hoje, que nós trabalhamos hoje, tá bom? Então, por hoje é só, e até a próxima aula.